Olá pessoal, vamos para nosso último vídeo, né? Que vai discutir aí sobre estrutura eletrônica dos átomos, tá ok? Bem, então lembrando, né, só para fazer uma recapitulação, então nós vimos aí, né, basicamente como que o átomo saiu de uma esfera maciça, né, indivisível, até chegar no modelo nuclear, né, em que a gente passa a entender o átomo então tendo um núcleo, né, com cargas positivas, né, ou seja, prótons e nêutrons ali no núcleo, né, onde vão estar concentrados então, toda a carga positiva e praticamente toda a massa do meu átomo. E ao redor desse meu núcleo nós temos os elétrons, né, distribuídos no que a gente chama de eletrosfera. E aí nós vimos que essa eletrosfera foi, né, um desafio muito grande para a química, né, para poder tentar entender como que esses elétrons estavam organizados ali, né, naquela eletrosfera. E aí até a gente chegar então no modelo quântico, em que nós entendemos então agora, né, que esse elétron, além de apresentar, como ele apresenta, né, além de apresentar uma característica dual, né, ou seja, ele não é mais entendido ou percebido como uma coisa corpuscular, né, como uma partícula, mas sim como algo que tem características de partícula, mas que tem também características de elétron, né? E aí nós vimos também, então, que como ele tem essa característica ondulatória, não é possível prever com exatidão a sua posição, né, o que é chamado de princípio da incerteza. E aí, para que a gente possa então interpretar e compreender as propriedades desse meu elétron, a gente precisa lançar a mão de uma equação chamada equação de Schrödinger, em que a partir da resolução dessa equação de Schrödinger, a gente obtém o que nós chamamos de funções de onda. E essas funções de onda, que nós podemos entender como sendo orbitais atômicos, e aí só relembrando, né, que aquelas figuras que nós mostramos lá no último vídeo, aquilo ali é uma representação gráfica da superfície limite dessa resolução matemática dessa função de onda, né? Então, o nome correto, o correto seria a gente falar que orbitais atômico são as funções de onda e não necessariamente aquelas representações gráficas, tá? Aquilo ali, igual eu falei, é só uma representação gráfica de uma resolução matemática. Mas enfim, então então, a posição, a energia, né, as propriedades do elétron, ele vai ser então ditas, né, ditadas, vamos dizer assim, ou podem ser encontradas a partir da resolução dessas funções de onda. E não tem então funções de onda para vários tipos de elétrons, de acordo com as suas características, de acordo com a energia que ele apresenta. E que essa energia, que essa característica do nosso elétron depende por enquanto, basicamente, de três números quânticos, né? Que é o que de três valores, né, que nós vamos chamar de números que nós chamamos de números quânticos, que é o número quântico principal, que é como se dissesse o tamanho daquele orbital, né, dá uma ideia da função radial, né, da minha função de onda. Então ele me diz a distância entre o núcleo e o máximo que aquele elétron pode ser encontrado, tá? Lembrando também que a gente está falando de um modelo atômico agora probabilístico, né? E não mais um modelo determinista, tá? Mas sim baseado em possibilidades. Então, o número quântico principal me dá o tamanho desse orbital, o número quântico momento angular me dá a forma desse orbital, então, ou seja, qual que é a forma da região que aquele elétron pode ser ocupado, né? Pode ser encontrado. Então a gente viu que nem todos os orbitais vão ser formato esférico, na verdade só um dos orbitais é esférico. Todos os outros vão ter formas diferentes de uma esfera, tá? Então essa forma adotada, né, por essa região em que esse elétron pode ser encontrado é definida por esse número quântico momento angular orbital. E o terceiro número quântico, o número quântico magnético, que no caso, quando eu tenho mais de um orbital, né, no mesma subcamada, então ali na subcamada 2p, eu tenho ter três orbitais. Então eu preciso fazer uma distinção entre cada um desses orbitais. E o que difere entre cada um é basicamente a direção que eles se encontram. E aí essa direção então desses orbitais, né, são definidos por esse número quântico magnético, tá? E aí nós vimos então que também que toda essa concepção, todos esses cálculos, né, toda essa estrutura foi, né, proposta foi, né, a partir de uma resolução, né, para o átomo de hidrogênio, tá? E aí nós vamos ver aqui agora, né, como que seria para os átomos polieletrônicos. Basicamente, os átomos, então assim, primeira coisa, né, então que o átomo de hidrogênio, tá, a gente tem essa característica, né? Então nós vimos lá, né, que nós temos aqui um n igual a 1, né, um número quântico igual a 1, eu posso ter apenas a função de onda e um orbital 1s, né? Para número quântico igual a 2, nós vamos ter dois números quânticos
de momento angular, né, orbital, que é o 2s e o 2p, sendo que o 2p pode ter até 3 orbitais. No caso do número quântico igual a 3, nós podemos ter até 3 números quânticos momento angular, né? Então, ou seja, até 3 orbitais diferentes, subcamadas diferentes, tá? A subcamada 3s, a 3p e a 3d, sendo que a 3d, que é a nova que apareceu aqui agora, né, pode ter até 5 orbitais. E eu vou pular já para o 4f, né, que quando a gente passa para o número quântico igual a 4, nós podemos ter então até 4 números quânticos momento angular, né, 4 L's, tá? E sendo que surge agora, né, a subcamada do tipo 4f, e sendo que o 4f pode ter então até 7 orbitais. No caso do n igual a 5, tá? A gente poderia ter aqui também uma subcamada 5G, por exemplo, tá? Só que não se conhece nenhum elemento químico que tenha elétrons nessa subcamada 5G. Então, teoricamente, poderia existir? Poderia. 5G, 6H, 7I e assim por diante, né? Lembrando que o número quânticos momento angular orbital possíveis é igual aos números quânticos principais. Então, se eu posso ter, né, n valores para número quântico principal, eu poderia ter n valores para números quânticos momento angular, sendo que o valor desse número quântico momento angular sempre vai ser definido como n-1, né? Ou seja, o valor máximo, né, que ele pode ter em uma determinada camada é sempre n-1, tá? Ou seja, para n igual a 1, o número quântico momento angular só pode ser igual a 0. Para n igual a 2, eu posso ter 0 e 1. Para n igual a 3, eu posso ter 0, 1 e 2. E assim por diante. E o que difere dos átomos, eu coloquei aqui para lembrar, tá, pessoal? Átomos hidrogenoides para os polieletrónicos. Por que hidrogenoides? Átomos hidrogenoides são todos os átomos ou espécies que têm apenas um elétron. Então, nesse caso, íons também podem ser considerados. Por exemplo, o íon do hélio mais 1, né, ele tem apenas um elétron. Então, ele vai ter um comportamento muito semelhante ao do hidrogênio. Então, todo esse cálculo feito aqui para o hidrogênio pode ser dotado para o hélio, né, para o íon hélio mais 1 também. Mas qual que é a diferença, então, entre os hidrogenoides e os polieletrônicos? Basicamente, é a variação de energia, tá, entre as subcamadas. Repare que nos hidrogenoides, todas as subcamadas de uma mesma camada eletrônica são degenerados, né? Ou seja, possuem a mesma quantidade de energia. Tá? Quando a gente passa para um átomo polieletrônico, isso já não acontece mais. Então, eu quebro essa degenerência que tinha entre as subcamadas de uma mesma camada eletrônica. Então, repare que aqui, ó, eu tenho agora a camada, o orbital 1s, depois eu tenho o orbital 2s, e o orbital 2p, ou a subcamada 2p, está num nível energético superior a 2s, diferente do 2s. Tá? Isso vai acontecer porque, no caso do átomo hidrogenoide, eu tinha apenas um elétron. Então, quando esse elétron ia pular para uma próxima camada, todos os orbitais daquela camada estavam degenerados, estavam todos iguais. E aí eu tinha apenas um elétron pulando ali de camada para camada, né? Quando a gente passa para um polieletrônico, eu passo a ter agora mais de um elétron dentro dessa estrutura. E aí agora eu preciso levar em consideração também a energia de repulsão entre esses elétrons, porque agora não é mais apenas energia de atração entre um elétron e um núcleo. Não, agora é a atração de um núcleo com os elétrons, mas também a repulsão entre os elétrons. Isso faz com que então as subcamadas apresentem energias diferentes, como a gente está vendo aqui, né? Então 2s tem uma energia diferente de 2p, 3s diferente de 3p, que é diferente de 3d, tá? Lógico que nesse caso dos átomos polieletrônicos, os orbitais continuam degenerados, né? Então os orbitais ali da subcamada 2p continuam todos degenerados, os 5 orbitais da subcamada 3d também continuam degenerados, tá? Então a degenerescência, né, dos orbitais não foi quebrada, tá ok? Lógico, para a gente poder entender, né, tipo assim, se eu tenho, por exemplo, o meu hidrogênio, né, então ele tem, deixa eu só pegar aqui a caneta dele. Então, se eu pego o hidrogênio, né, que tem apenas um elétron, tá, o número atômico dele é igual a 1, então tem um elétron apenas, esse elétron pode, então, né, ocupar qualquer um desses orbitais, né, lógico.
no seu estado fundamental, né, no seu estado de menor energia, ele está aqui no orbital de menor energia, por isso no orbital chamado 1s, mas eu consigo excitar esse elétron a orbitais de maiores níveis energéticos, ok? Quando eu passo para átomos polieletrônicos, eu estou falando agora de mais de um elétron. Então, quando eu tenho um elétron só, beleza, ele pode vir aqui para cá, né, para o primeiro orbital. Mas e no caso de um segundo elétron? Né, para onde que esse elétron vai? E no caso de um terceiro elétron, de um quarto elétron, tá? E aí a gente precisa entender também melhor então agora como que esses elétrons podem se encaixar, né, nesses orbitais que estão nesses orbitais atômicos, né, que agora a gente sabe que existem dentro da estrutura do nosso átomo. E aí é preciso a gente entender também, então, que quando eles foram analisar melhor, tá, o espectro do hidrogênio, eles perceberam que às vezes uma linha lá que eles tinham considerado como sendo uma linha apenas, né, um traço, na verdade não era um traço, mas era na verdade uma banda, né, ou uma faixa. Tá? Vou colocar aqui banda, mas uma faixa de linhas. Ou normalmente, né, eram duas linhas. Então eles perceberam que muitas transições eletrônicas às vezes aconteciam com outras pequenas transições em que a diferença de energia era muito pequena. A partir disso e a partir de vários outros estudos, eles conseguiram comprovar que o elétron pode ter dois estados diferentes. E esses dois estados diferentes é o que a gente vulgarmente simplesmente chama de spin. Ou um outro nome mais adequado seria o momento magnético spin daquele elétron. Quando a gente estava discutindo a questão dos orbitais e dos números quânticos, eu cheguei a falar para vocês um pouco que o número quântico momento angular, né, esse aqui é o magnético, o número quântico momento angular, né, ele como eu acabei de falar, né, o nome dele, né, é momento angular orbital. Ou seja, ele é como se ele me desse uma delimitação espacial da região ao redor de um determinado centro de referência, no caso o núcleo, né, que é o nosso centro de referência, mas ele me dá então uma delimitação espacial angular ao redor desse núcleo, de onde eu posso encontrar esse elétron, tá? Além desse momento angular do meu orbital, nós vamos ter também um momento angular do elétron, associado diretamente ao meu elétron. Ou seja, o elétron ele não pode também vibrar sobre qualquer momento angular. Ele vai ter vibrações, né? Isso foi constatado apenas empiricamente. Ele pode ter, no caso do elétron, né, dois momentos angulares diferentes, tá? E fracionários, que seriam o que a gente chama então de momento, né, número quântico magnético spin, né? Ou seja, basicamente me dá a direção desse momento angular do meu elétron, né? Então o elétron ele tem um momento angular, né, que é chamado de spin, e esse spin pode apresentar duas direções diferentes, né, vamos dizer assim, tá? Que seria o nosso ms, que dá para fazer uma analogia lá com o nosso momento angular. O momento angular dá uma delimitação angular, onde que o meu elétron pode ser encontrado, e dele, né, dependendo dessa delimitação, ele vai ter então direções diferentes, que é definida pelo número quântico magnético. O meu spin é a mesma coisa. Existe um momento angular associado ao movimento do meu elétron, que é chamado spin. E esse momento angular pode assumir dois valores, chamados de número magnético spin, tá? Que é o que a gente chama então de ms mais meio e ms menos meio, tá? Como está aqui na figura. Na verdade seria, né, mais meio H cortado e menos meio H cortado, tá? Só que de forma convencional, conveniente, né, para nós, a gente meio que ignora esse H cortado, tá? E chama apenas de magnético spin mais meio, magnético spin menos meio. Em que também de forma convencional, a gente adota sempre que for magnético mais meio como sendo uma seta para cima e menos meio uma seta para baixo. Tá? Além disso, e aí um outro pesquisador, né, o Wolfgang Pauli, propõe o que ele chama de princípio de exclusão de Pauli.
em que, devido a alguns dados empíricos, né, ele percebe que há uma limitação no número de elétrons que cabe em cada orbital, né? Ou seja, nem todos os elétrons vão ficar no orbital de menos energia, que seria um s, né? Porque se não houvesse nenhum tipo de delimitação, todos os elétrons do meu elemento poderiam ficar ali no orbital 1s, para que outros orbitais, né? Então, ou seja, há uma restrição. E aí ele propõe, então, um princípio chamado, né, que a gente conhece hoje como princípio de exclusão de Pauli, que é o que? Né? Nenhum par de elétrons em um átomo, né, pode ter o mesmo conjunto de 4 números quânticos, né? Ou seja, nenhum par de elétrons pode ter o mesmo número quântico principal, o mesmo número quântico momento angular e o mesmo número quântico magnético. E agora, esse quarto número quântico que surgiu agora, o número quântico magnético spin. Isso quer dizer que, em outras palavras, né, que em cada um daqueles orbitais, e que aí agora eu vou representar o meu orbital por esse quadradinho, em cada um desses orbitais vão caber no máximo 2 elétrons, porque nesse orbital, tipo assim, se eu pego aqui, né, vamos supor o orbital 2p, então se eu colocar aqui 2 elétrons, né, se eu colocar aqui mais um elétron aqui, esses 2 elétrons têm os mesmos 3 números quânticos, né? Ele vai ter um n igual a 2, então o mesmo número quântico principal. Ele está na subcamada 2p, então ele tem um número quântico momento angular igual a 1. E o momento, vamos supor que ele está no mesmo px, tá? Então no mesmo orbital px, eu vou colocar que está no momento magnético igual a menos meio, tá? Que define o 2px. Se eu não tiver uma restrição spin, ele teria também os mesmos números quânticos, né? Então está aqui com todos os números quânticos iguais. Só que como surge esse quarto número quântico, eu posso diferenciar um do outro por esse número quântico magnético spin, em que eu posso dizer que um está no número quântico magnético spin mais meio e o outro menos meio. Né? E aí eu passo então a ter cada um desses elétrons com um conjunto de 4 números quânticos diferentes um do outro. Tá? E é onde que se chega à conclusão então, de que cada orbital deve realmente caber no máximo 2 elétrons, sendo que eles sempre terão que estar com números quânticos opostos, com spins opostos. Ou que a gente, e aí sempre que a gente tem uma situação igual a essa, a gente diz que esses elétrons estão emparelhados. Tá? Então, por exemplo, o que seria então essa configuração eletrônica? Né? A configuração eletrônica nada mais nada menos é do que a forma com que os elétrons estão organizados dentro da estrutura eletrônica. Tá? E aí nós temos então, algumas regrinhas. Tá? A primeira dela, né, como nós já falamos, é o princípio de exclusão, né, de Pauli, que fala que então, a gente não pode ter um par de elétrons com o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Então, ou seja, se eu tiver 2 elétrons no mesmo orbital, cada um tem que ter um spin diferente. E vamos surgir aqui uma outra regrinha, tá, para a gente poder preencher, que a gente chama de regra de Rand. Essa regra de Rand, ela diz que pode ter no máximo um elétron, no máximo, que tem que ter pelo menos um elétron em cada orbital, de quando eu tiver os orbitais de forma degenerados. Né? Então, sempre que eu tiver orbitais degenerados, durante a distribuição, conforme eu vou adicionando elétrons a esse meu átomo, esses elétrons vão primeiro entrando então de forma paralela, ou seja, desemparelhados, de forma a ocupar todos os orbitais degenerados, e aí então eu vim emparelhando esses elétrons. Tá? Isso acontece porque, lógico, para evitar a energia de repulsão. Como foi dito, né, nós temos então, por exemplo, vamos pegar aqui o subcamada, né, 1s, aí depois eu tenho a 2s, que é mais energética que a 1s, e depois a 2p. Eu vou parar por aqui por enquanto. E a 2p também mais energética que a 2p. Então aqui eu tenho 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, tá? Conforme eu coloco elétrons aqui, né, então vamos supor que eu estou trabalhando ali com o hidrogênio, né, tem um elétron só, esse elétron vem para cá. Quando eu passo para o hélio, que tem 2 elétrons, então eu ainda tenho espaço nesse orbital, porque eu ainda vou preferir colocar num orbital menos energético, e como ele pode ter, esse segundo elétron pode ter um spin contrário, então, segundo o princípio de exclusão de Pauli, esse segundo elétron pode ficar aqui. E aí ele fica, então, nessa subcamada 1s.
No entanto, quando eu passo para o elemento do lítio, que tem 3 elétrons, esse terceiro elétron já não cabe mais aqui no 2s. Então ele tem que ser promovido, ele tem que ser colocado numa camada mais energética, que é a 2s. Continuando, né, a distribuição, passo para o berílio. O berílio tem 4 elétrons, então esse quarto elétron também vai entrar aqui. Quando eu passo, e novamente que eu agora tenho dois pares de elétrons emparelhados, tá? Aqui está emparelhado, emparelhado. Quando eu passo para o bóron, esse quinto elétron também tem que passar para o mais energético, para uma subcamada mais energética, que é a 2p. E aí não faz diferença, tá? Onde eu coloco aqui, eu posso colocar 2px, 2py, 2pz. Assim como também eu posso representar esse meu elétron tanto como sendo mais meio, o spin, quanto sendo menos meio, beleza? Só vai fazer diferença o spin quando eu tiver 2 elétrons no mesmo orbital. Aí eu preciso deixar claro qual que é mais meio e qual que é menos meio. Mas se eu tenho apenas um elétron, não faz diferença se ele é mais ou menos meio. A gente que de forma convencional sempre coloca o primeiro elétron sempre sendo mais meio, tá? Quando eu passo para o carbono que tem 6 elétrons, repare que agora esse sexto elétron poderia entrar aqui sendo emparelhado ou poderia passar para esse orbital vizinho, tá? Para que eu possa emparelhar duas cargas negativas, né, duas partículas de mesma carga, vai ser necessário uma energia. Eu preciso ali gastar uma energia de emparelhamento para poder colocar esses elétrons no mesmo orbital. Nesse caso anterior, essa energia de emparelhamento é menor do que a energia desse elétron vir para um orbital de maior energia. Por isso, então, que é preferível emparelhar do que colocar ele aqui. No caso aqui, né, no caso do carbono, já não acontece isso. Porque ao invés de eu gastar energia de emparelhamento, é melhor eu colocar nesse outro orbital que está vazio e que é de mesma energia, né? Eles estão aqui no que a gente chama de orbitais degenerados. E assim eles ficam numa configuração que a gente chama de elétrons paralelos, tá? Aqui seriam elétrons emparelhados, aqui seriam elétrons desemparelhados e nesse caso paralelos. Por que paralelos? Porque eles estão em orbitais diferentes, mas com o mesmo spin, né? Ambos com spin mais meio. Tá? Isso aqui seria começar a construção de uma configuração eletrônica. E aí eu posso representar essa configuração eletrônica desta forma, né, utilizando dessas caixinhas, né? Aqui na imagem ele representou a partir de bolinhas, né, para poder mostrar as diferenças de um orbital para outro. Ou também podemos escrever isso de forma linear. Por exemplo, qual que é a configuração do hidrogênio? Do hidrogênio vai ser 1s1, porque eu tenho um elétron apenas lá na subcamada 1s. Nesse do hidrogênio. No caso do hélio eu tenho 1s2. No caso do lítio, nós temos 1s2, 2s1. No caso do berílio, nós vamos ter 1s2, 2s2. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. Carbono, 1s2, 2s2, 2p2, tá? Chamadas então de configurações eletrônicas, ou seja, como que os elétrons estão organizados, tá? Tem uma outra teoria, tá? Inclusive essa configuração eletrônica, tá? Forma, poxa, Pedro, como que eu vou saber, né? Qual orbital, qual que é o nível de energia, né? Como que é a variação de energia de um orbital para outro? Porque repare que agora, além do aumento de energia de uma camada eletrônica para outra, como era no caso dos átomos hidrogenoides, nós temos aumento de energia de uma subcamada para outra. No entanto, se a gente observar aqui no diagrama, reparem que o orbital 4s ele é menos energético do que os orbitais 3d, do que a subcamada 3d. Ou seja, depois de preencher totalmente a subcamada 3p, ao invés de continuar preenchendo no 3D, a gente coloca elétrons no 4s, tá? Então, uma das formas que a gente tem de fazer esse preenchimento de forma adequada, considerando o nível energético, é a partir desse diagrama que está aqui no cantinho. Esse diagrama, ele é popularmente conhecido como diagrama de Linus Pauling, né? Apesar de que Linus Pauling nunca desenhou esse diagrama, né? Na verdade, esse aqui é um resultado, tá? De uma proposta, de um diagrama que Madelung, na verdade, fez. Depois, quem tiver curiosidade, a gente pode discutir como que Madelung, na verdade, propõe, né, a definição, né, um cálculo
do nível energético de cada um desses orbitais e que resulta nesse diagrama aqui. Mas enfim, há esses mecanismos então que nos ajudam a saber qual que é a configuração eletrônica, como que eu faço o preenchimento, tá? Seguindo esses diagramas aqui, ou diretamente do Linus Pauling, ou olhando o diagrama, as contas, né, que Madelung fez. Sendo que esse diagrama ele é preenchido da forma que está aqui nas setas, né? 1S1, aí eu volto aqui para cima, 2S2, volto, 2P, 3S, volto, 3P, 4S, depois volto no 3D, tá vendo? Então, se a gente vai seguindo esse diagrama, a gente consegue fazer as configurações eletrônicas da grande maioria dos elementos químicos. No entanto, a configuração eletrônica de um elemento químico ela só pode ser confirmada a partir da espectrometria, né? Que é uma ferramenta, né, que nós temos que consegue nos dar a diferença energética entre cada um desses orbitais. E aí, a partir dessa espectrometria, eu consigo confirmar a configuração eletrônica. Tanto é que esse diagrama ele não é universal, nós temos algumas exceções, poucas, mas tem. Tá? Mas de uma forma geral, como eu disse, para a grande maioria, ele atende bem e dá para descobrir a configuração eletrônica da maioria dos elementos químicos da tabela periódica. Além dessa forma de representar, nós podemos também representar as configurações eletrônicas do que a gente pode chamar de forma condensada. A forma condensada significa substituir a configuração eletrônica de um gás nobre presente dentro da configuração eletrônica de um determinado elemento pelo símbolo desse gás nobre. Repare que 1s2 é a configuração eletrônica do hélio. Então, ao invés de representar a configuração eletrônica do lítio desta forma, eu posso simplesmente representar desta forma. Coloco o símbolo do gás nobre hélio, seguido pela configuração eletrônica do lítio, né, 2s1. O berílio poderia fazer a mesma coisa, tá? E assim por diante. Sempre substituindo apenas a configuração eletrônica do gás nobre que antecede aquele elemento químico na tabela periódica, tá? E aí, né, caberia olhar a tabela, qual que é o gás nobre que antecede a ele, e aí a gente pode substituir, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham, né, compreendido um pouco melhor, tá? Tanto a estrutura do átomo, a estrutura eletrônica, né, que a gente discutiu até aqui. Relembrando, né, reforçando, a gente ainda tem os momentos síncronos, né, que são para que a gente possa discutir, debater um pouco mais o conteúdo. E já no próximo vídeo, tá, a gente já começa a discutir um pouquinho sobre a tabela periódica, que eu acabei de fazer referência aqui, né? Então nem entrei tanto na tabela periódica aqui, porque nós vamos ainda discutir, eu ainda vou apresentar essa tabela periódica para vocês, para depois a gente fazer uma relação entre as configurações eletrônicas e a tabela que a gente utiliza, que organiza os elementos químicos conhecidos. Beleza? Então, até o próximo vídeo.